Olá, o Direito em Pauta está de volta e de cara nova. Comigo, Renata Berger, diretora tesoureira da ESA, e Isabela Lessa, vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia. Nesse programa de 2021, nós estamos aqui recebendo 2 convidados, sempre em todas as próximas edições, e convidamos você para, junto com a gente, levar um espaço de debate para a advocacia pernambucana. O Direito em Pauta se propõe a trazer um bate-papo leve e descontraído, mas tratando com densidade temas que estejam em pauta no direito. E para conversar hoje sobre jovem advocacia, que é um tema que interessa a todos nós já fomos jovens advogados ou jovens advogadas, teremos o nosso presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Muito obrigada, Bruno, pela disponibilidade. E o presidente da SEANA, Léo Milton Guimarães. São mais de 3.500 novos advogados aqui na OAB de Pernambuco anualmente. É um desafio, certamente, e vários desses jovens devem ter suas dificuldades, seus anseios, suas preocupações. Eu queria saber um pouco de vocês. Quais foram os starts que tiveram na carreira, ou durante o curso de Direito, ou mesmo ainda quando nem começaram o curso de Direito, para se sentirem já empossados dessa vontade de serem advogadas? Renata, tudo bem? Satisfação estar aqui. Isabela, grande prazer para mim poder participar dessa estreia desse programa que é tão importante para a advocacia. Meu querido amigo Léo Milton Guimarães, que tão bem preside a nossa SEANA. A todos que estão nos assistindo, um grande abraço também. Bem, eu nunca pensei em ser advogado, na verdade, até por volta dos meus 14, 15 anos, foi quando eu decidi efetivamente fazer direito. Durante a faculdade eu pensava, até por não ter ninguém na área jurídica na família, eu pensava em fazer concurso público. E eu costumo brincar e dizer que eu não escolhi a advocacia que terminou por me escolher. Porque depois de formado, foi que então eu verifiquei, junto com o meu sócio há 20 anos já, que a minha verdadeira vocação está na advocacia. Tanto que eu cheguei a fazer concurso público, cheguei a exercer cargo público e pedi exoneração para poder me dedicar exclusivamente à advocacia privada. Então eu brinco dizendo que fui escolhido e me apaixonei pela advocacia privada. Meu início foi assim, dessa forma, sem nada, sem parente advogado, sem ter um escritório, sem estar em um grande escritório. Meu começo foi assim. Eu que sou jovem advogado há mais tempo aqui, dentre vocês, né? Esse daí foi meu start, meu início. Bruno, que bacana saber um pouco da sua história e também conseguir, para todos esses jovens que estão acompanhando aqui o programa junto com a gente, que é possível, mesmo você sem ter um parente próximo que te engaja ou te leve de alguma forma algum favorecimento dentro da sua história da advocacia. Léo Milton, e você? Me conta um pouco como é essa história. Você também viu dessa da gente, de que não tinha ninguém na família, mas mesmo assim foi escolhido ou escolheu a advocacia? Agradeço o convite primeiro, Renata, Bela. Diferente de Bruno, eu converso sempre nas palestras que a gente conversa e nas temáticas de advocacia. Eu só fiz direito porque não existia o curso de advocacia. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela advocacia e no começo da faculdade eu me identifiquei, no caso, antes da faculdade eu resolvi fazer direito porque eu fui assistir um júri na minha cidade e aquilo ali me fascinou e peguei paixão realmente pela defesa, né, vendo o advogado na tribuna e disse, não, eu vou fazer direito, vou ser advogado. Então, na faculdade mesmo, começando, no 6º período, encontrei mais 2 pessoas também que tinham esse perfil de advogado. A gente se batia, éramos amigos, tínhamos planos em comum e resolvemos, vamos montar um escritório. Aquele papo iniciante que muitas vezes não tinha muito conhecimento técnico do que se fazer, noções de financeiro. Vamos estudar, vamos montar um escritório, vamos empreender. E lá resolvemos fazer escritório e hoje estamos no 8º ano de advocacia, todo mundo que surgiu na faculdade. Então, eu fiz direito querendo ser advogado e lá na faculdade montei meu escritório. Na verdade, vocês 2 foram escolhidos pela advocacia, se apaixonaram em algum momento e escolheram sócios para dividir essa trajetória. Que dicas vocês poderiam dar na escolha de um sócio? Porque eu já vi Bruno dizer várias vezes que o casamento mais antigo dele é a sociedade. É verdade. E casamentos indissolúveis, eu considero, inclusive. Eu tenho 2 casamentos indissolúveis. Um é com o Alexandre, meu sócio há 20 anos, o outro com Renata, estou há 18 anos fazendo já esse ano. Mas é muito importante, Bela, um sócio para você dividir as angústias,
as dificuldades, as alegrias, né? Você ter alguma pessoa para que você possa compartilhar aqueles momentos, as dúvidas que surgem. Todo advogado, mais experiente que seja, aparecem dúvidas no dia a dia que você precisa de alguém para você compartilhar aquela dúvida sobre qual estratégia seguir, de que forma você deve proceder. Então, a escolha de um sócio é muito importante. E você não precisa pensar numa pessoa que seja igualzinha a você, assim como no casamento. E eu comparo muito, realmente, sociedade com casamento, com a diferença que a sociedade é movida exclusivamente, né, a princípio, pelo dinheiro. Então, ainda é um casamento mais difícil ainda. Porque você precisa ter valores em comuns. Se você tiver os valores em comum, você tiver o caminho da ética, o caminho do bom atendimento ao cliente, tudo fica mais fácil. E até melhor que você seja complementar, as suas características sejam complementares à do seu sócio. Porque termina que o que em algum tem menos, o outro tem mais. E vocês terminam se compensando nessa possibilidade. Então é importante que você conheça bem a pessoa para saber se ela compartilha dos mesmos valores que você e as características terminam se completando para que vocês, no todo, possam ser completos. Eu acredito também que a questão de valores, a gente tem que realmente escolher as pessoas que realmente têm os mesmos valores. Mas, como o Bruno bem falou, em relação à complementação de tarefas, por exemplo, tem pessoas que têm uma habilidade maior de se vender. Que eu digo se vender sem extrapolar os limites éticos, mas de passar no mercado, de conversar com o cliente. Já outros é melhor fazendo peças processuais, na parte de produção e elaboração de peças, de fazer recursos, de fazer sustentação oral, de ter um poder de convencimento maior do escritório. Então, essa complementação é extremamente importante e você tem que verificar isso no momento da escolha do seu sócio. Uma pessoa que é igual a você tende a não ter vocês dois vão ter as mesmas dificuldades. Então, é bom você ver essa questão e ver quem lhe complementa realmente, que comungue dos mesmos valores e seguir na sociedade. Eu também vejo dessa forma. É importante escolher um sócio, mas isso não quer dizer que vocês vão passar por dificuldades e que vocês não passaram por dificuldades junto com esses sócios. Nesse começo, principalmente no começo, que acredito que muita gente deve assim, desistir diante dos primeiros desafios. Quais foram os primeiros desafios e os maiores desafios que vocês passaram nessa história de sociedade? A fase inicial, Renato, eu acho que é difícil para praticamente todo mundo. A advocacia necessita de um tempo de maturação até que você venha a colher os seus resultados. E quando eu falo resultado, não é só resultado financeiro. O resultado financeiro termina sendo uma consequência do que você vem plantando, né, com o seu trabalho. Então, a fase inicial é muito difícil. Eu lembro aí, relembrando a minha fase inicial, a gente teve a nossa dificuldade foi muito grande, nós dois montamos um escritório com muita dificuldade, alugamos uma sala, compramos um aparelho de fax, hoje é espécie de museu, né? E a primeira dificuldade que a gente viu foi a falta de cliente, que é normal no início. Você não pode esperar que você ingresse na advocacia nesse momento e amanhã vai estar lotado o seu escritório de cliente fazendo fila para você atendê-los. Funciona dessa forma, você precisa de um tempo para ir fazendo seu nome no mercado até que isso venha efetivamente aparecer. Você tem que ter do seu lado uma pessoa que esteja disposta a enfrentar, no bom e no ruim, esse período inicial que é efetivamente o mais difícil da advocacia. Então, acho que é muito importante vocês terem assim, os sócios, aqueles que estão juntos, até mesmo aquele que está sozinho. Hoje a gente tem muitas sociedades individuais de advocacia, pessoas que estão se lançando sozinhas no mercado, mas ter essa compreensão de que na advocacia é preciso plantar para colher depois. E quem vai com muita sede ao pote, na verdade, buscando atalhos, caminhos assim que são mais abreviados, termina não dando certo. Termina você caindo num precipício, nesse atalho, você termina caindo num precipício. Então, é bom ter paciência, é bom ter cuidado para que você possa seguir realmente o melhor caminho para a advocacia. É uma pauta que a gente levanta sempre, na comissão. A gente conversa. Essa vontade de ver os resultados de forma imediata, isso até é muito comum, né? Na sociedade de hoje. O jovem acredita que vai empreender e já quer estar recebendo muito, e não é assim, a gente sabe. E a gente mostra, a advocacia, ela é assim, ela começa realmente você se colocando no mercado, você mostrando sua marca,
você pegando um processo de um conhecido e posteriormente aquilo ali vai se tornando uma carteira de clientes. Então você começa a advogar para as pessoas que você conhece. Então invista em relacionamento. É o que a gente diz. Nesse primeiro momento é o momento de você investir com relacionamento, não só com pessoas da sua área, mas com pessoas de outras áreas. Existem associações, existem outras coisas. Você tem que se colocar à disposição, certo? De forma ética, conversando com as pessoas, fazendo realmente um relacionamento genuíno. E, posteriormente, no momento certo, os clientes vão começar a vir. Então, eu vejo muito aí, se propaga na internet, a internet vem por bem, mas também vem muita coisa por mal, de pessoas que vendem fórmulas mágicas de como você triplicar, quadruplicar seus clientes em 2 aulas, 3 aulas. Então, saiam dessa, pessoal. Eu sempre falo, advocacia é tempo, é maturação da marca, é plantio e, posteriormente, vocês vão colher. Agora, tem que manter o pé no chão e saber que, no início, a dificuldade é para todos. Quem começa do zero realmente tem uma dificuldade maior. Todos nós aqui advogamos e sabemos que nos é demandado diariamente habilidades e competências que o curso de Direito não nos dá. A graduação, ela vende um pouco a ilusão de que todo aquele conhecimento técnico é o suficiente para a gente empreender na advocacia. E quando a gente vai, por isso é tão difícil, eu acho, num primeiro momento, a gente sequer sabe como desenvolver essas habilidades e quais seriam as efetivamente mais importantes para o advogado. Que habilidades vocês gostariam de destacar que o jovem advogado, a jovem advogada tem que estar atento a desenvolver para poder construir uma carreira sólida, construir um plantio frutífero, já que a gente falou tanto em plantio aqui? Bela, é muito importante o que você disse, muito importante o que você falou. Às vezes a faculdade nos dá uma ilusão de que saindo de lá, naquele dia em diante a nossa vida mudou. Tá? A gente está numa vida completamente diferente e você vai ter sucesso, etc., com aqueles conhecimentos que você adquiriu. A base técnica, formal, o conhecimento jurídico é muito importante, é indispensável. Mas isso sem ser aliado a outras competências que você adquire ou no decorrer ou posteriormente, ou até mesmo na vida prática, né, dificulta que você obtenha esse sucesso na advocacia. Como o Léo falou, não existe fórmula mágica. Efetivamente não existe uma fórmula mágica. É trabalho, é dedicação, é você estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre buscando as novidades, as novas competências que dia a dia surgem. Por exemplo, hoje é muito importante para um advogado conhecer e saber utilizar as redes sociais. Hoje é um instrumento indispensável, algo que não existia há 20 anos quando eu comecei, algo que não se utilizava há 20 anos, mas hoje o advogado ele tem que saber fazer uso das redes sociais, um uso ético das redes sociais, mas uma forma efetiva, prática e saudável, inclusive, dele propagar o seu nome, o seu conhecimento jurídico, é algo que hoje é absolutamente indispensável. Você também não aprende na faculdade, por exemplo, relacionamento com o cliente. É algo que você não aprende absolutamente nada de como fazer isso. Ou você termina aprendendo na prática, ou você se prepara. O melhor é que você se prepare para não apanhar tanto no início, como eu mesmo apanhei algumas vezes. Existiam casos, até por falta, talvez até de objetividade. Início é bom o casamento com sócio, era meu sócio que me dava a cutucada. Eu passava a tarde toda com o cliente, que às vezes não fechava com a gente o negócio. Às vezes, por ouvir, para falar, para conversar, etc., eu passava a tarde todinha com ele. Então, a gente não aprende o relacionamento com o cliente como deve ser, como cativar o cliente, como ter objetividade. Isso é outra coisa que é indispensável. Uma gestão de escritório, indispensável também, como você vai gerir o seu escritório, por menor que seja ele. Você tem que ter um plano de gestão, como funciona, como é que você vai pagar suas contas, separar o público do privado, a pessoa jurídica da pessoa física, né? São várias competências que não são ensinadas na faculdade e que a gente tem que aprender posteriormente. São coisas simples do dia a dia, Bela. Por exemplo, tem que saber mexer pelo menos no Excel, fazer uma planilha de Excel, para saber fazer um caixa, um fluxo de caixa, saber que, como o Bruno falou, gestão, o que é meu dinheiro, o que é dinheiro do escritório. Independente se você advoga com sociedade, se você advoga de forma sozinho, autônomo, você tem que saber que aquele dinheiro que tem lá, para que fundo ele vai? Você vai reinvestir no seu escritório, você vai comprar aparelhos, você vai comprar mais ferramentas, porque todo escritório tem que ter ferramenta de gestão. O que vai diferenciar das ferramentas de gestão é o valor. Vamos dizer assim, o escritório maior tem melhores ferramentas, o escritório menor tem melhores ferramentas, mas todos têm que atentar para essa gestão. Então, a gente não tem conhecimento financeiro, a gente tem que buscar ter esse conhecimento. Se, porventura, tiver muita dificuldade, é bom ver uma consultoria que, nos menores preços no mercado, você consegue ter pessoas que passam esse tipo de consultoria para você, mínimas, básicas, para você gerir seu negócio.
E saber que, quando você vai montar seu escritório, a advocacia, apesar de não ser empresa, você tem que gerir como empresa força. Você tem que ter na sua cabeça que vai ser um negócio. Você provavelmente, posteriormente, vai ter funcionário, você vai ter que assinar a carteira, você vai ter que pagar as contas, você tem que saber o que é fluxo de caixa, o que é o capital de giro, certo? O que é lucro e o que é receita. Então, essas noções básicas de finanças, o jovem advogado tem que buscar imediatamente, antes mesmo de implementar seu escritório, porque senão vai ser muito difícil lá na frente, ele vai entrar numa bola de neve e não vai conseguir fazer sua advocacia deslanchar. É bem complicado esse início de advocacia, tem muitos desafios, por exemplo, contabilidade financeira, meu Deus, eu vou dizer a você, confesso, tenho que confessar que não é meu forte, mas já aprendi o Excel, que já dá, a gente vai se organizando, contrata um bom contador, são vários fatores diferentes. Mas deixando para lá um pouco a brincadeira, e a gente sabe que apesar desse número tão alto de 3.500 advogados novos, né, são lançados aqui no nosso estado de Pernambuco, vocês não deixam de ser, é claro, grandes referências dentro da nossa profissão. Nós estamos falando do presidente da Ordem, é uma honra, inclusive, recebê-lo aqui. Bruno sempre gentil, sempre cordial, disponível. E também estamos falando do presidente da comissão. Então, vocês foram e são e serão, provavelmente, claro, com toda certeza, referências para as pessoas, os advogados e até mesmo para os jovens e para os antigos, por que não, né? O que vocês podem contar para a gente um pouquinho e de compartilhar a trajetória até você chegar aqui como presidente? O que foi que você acha que nesse período de advocacia isso fez com que eu soubesse que lá na frente eu queria ser presidente da Ordem, ou a vida levou também, enfim, ninguém sabe. A mesma coisa com o Leomilton, mas Bruno, por favor, conta um pouquinho para a gente. Renata, acho que foi a Ordem também que me Tá seduziu, vendo? viu? Olha aí. Foi ela que me seduziu, viu? Porque eu nunca imaginei antes que um dia chegaria a ser... Se você imagina que eu não imaginava que seria advogado por não ter parente na profissão, imagina ser presidente da OAB, uma função que me traz tanto orgulho, ao mesmo tempo tanta responsabilidade. Então, terminou que a Ordem terminou por me seduzir para isso. E, na verdade, aqui a gente começa, eu mesmo comecei como membro de membro da comissão fui ser conselheiro, de conselheiro fui para a diretoria, fui para a Caixa de Assistência, terminei chegando na presidência, por uma razão até de efetiva dedicação. Quando as pessoas perguntam, porque a atividade é voluntária, não sei se todo mundo sabe disso, é bom sempre a gente esclarecer. Todos somos voluntários, né? É bom esclarecer isso. Porque eu estou há 10 anos nisso, um pouco mais do que isso. E hoje, assim, de uns anos para cá, eu digo que dedico do meu tempo profissional, 90% do tempo à OAB, desde que assumi a presidência, até um pouco antes, na época da Caixa de Assistência, já estava assim já. Aí me perguntam por que isso? Eu digo, olha, a advocacia me deu o que eu tenho, tudo que eu tenho. A parte material, né, do que eu tenho, mas também me deu muita coisa, eu até brinco, até a minha família foi a advocacia que me deu, porque foi meu sócio que me apresentou, minha esposa, então até a família eu ganhei de presente da advocacia. Então, o quanto eu me dedicar, eu não vou ter conseguido ainda retribuir tudo que a advocacia tem me dado. Isso é algo que eu tenho, e eu sempre penso, eu acho que muito importante, a grande missão que eu tenho ainda na presidência, nessa gestão, é uma coisa que eu sempre converso isso com o Léo, Bela também sabe, Renata também sabe, eu fico sempre dizendo, olha, o que eu queria ao final é ser reconhecido por um presidente que fez algo para a jovem advocacia. Porque eu passei por isso 20 anos atrás. E eu tenho duas formas de imaginar assim, do que eu gostaria. Primeiro, é ouvindo os jovens advogados, sabendo o que efetivamente eles querem, o que eles precisam, o que eles desejam, o que o OAB pode fazer por eles. E em segundo, imagino o que é que eu gostaria de ter quando iniciei. Aquela dificuldade que eu tive no início, o que é que poderia existir naquele momento que me ajudaria a iniciar na profissão. Então essa tem sido aí a nossa preocupação aí na gestão principal. Comecei na OAB também com o Bruno, sendo membro de comissão, estou, como eu disse, no 8º ano de advocacia, 5 anos de ordem, vamos dizer assim, participando efetivamente de comissões e posteriormente vindo a ser convidado honrosamente por Bruno para presidir a Comissão de Jovens Advogados, também sem apadrinhamento nenhum, porque Bruno conhecia o trabalho que a gente fazia na SEANA e isso é muito importante. Bruno é uma pessoa que trabalha muito com méritos, eu gosto de falar com ele, sempre tenho a oportunidade de dizer a ele que é verdade mesmo, e é verdade. O jovem advogado que quer participar da OAB, eu digo sempre, é essencial.
para o começo. Eu vou dizer a você por quê. Quando você começa, você se sente um peixe fora d'água. Você acha, minha advocacia não está dando certo. Eu não consigo ter clientes, eu não consigo pensar em como prospectar esse cliente. E quando você chega na OAB, na Comissão de Jovens Advogados, que todo mundo iniciando, você olha que você não é aquele peixe, aquele patinho fora d'água, aquele patinho feio, vamos dizer assim. Todo mundo está na sua situação. Então, é aquele momento que você tem aquele network positivo, de conversar, de dialogar, de montar uma estratégia em conjunto, de saber que vou conversar com uma pessoa como o Bruno. Bruno conversa com a gente. Bruno é uma pessoa que é altamente admirado na sua carreira, conversa com a gente. Então, dá dica a gente. Então, é importante estar dentro da OAB e você aprender com as pessoas que já passaram por essa situação difícil. Ver as pessoas que estão no início também e daí, de forma conjunta, elaborar, vamos dizer assim, não atalhos, mas um caminho mais seguro para fazer uma advocacia mais forte. Eu sou testemunha dessa sua atenção à jovem advocacia. Quando eu assumi na escola, você pediu logo, vamos fazer um projeto que seja mais simplificado do que a residência jurídica, que é um projeto que já tinha sido desenvolvido na gestão ainda de Rony, que dá uma oportunidade aí de uma grade curricular que a gente não tem na graduação, exatamente com essas habilidades e competências que a gente frisou aqui, e uma imersão no escritório. Mas ele é um programa que acaba sendo boutique, abarca poucos, e Bruno disse, eu quero popularizar isso, eu quero que mais pessoas possam ter essa informação. Então, como foi um pedido seu, eu queria que você falasse um pouquinho desse pedido da Advocacia na Prática, que eu tenho certeza que é um curso que a gente vai ter mais uma edição esse ano, então muitos dos nossos ouvintes, né, da nossa audiência podem ter interesse em fazer. Ótimo. Foi realmente, ainda durante a campanha, a gente pensou numa forma de fazer o Residência, que é um excelente programa, sensacional. O Residência funciona muito bem, o nosso escritório, inclusive, utiliza o Residência desde o início e muito recompensador. Mas a gente achou que precisava ampliar isso daí, tornar isso acessível ao maior número de pessoas. E eu agradeço, inclusive, a ESA, a você, Bela, a Mário, por terem efetivamente tocado esse programa, virar aí mais uma edição da Advocacia na Prática, que é exatamente essa complementação. Aquilo que você não teve na faculdade, você ter a possibilidade de você colocar isso na advocacia efetivamente na prática, como ela funciona no dia a dia, essas matérias, essas competências que a gente não vê na faculdade. Então aí, em breve, certamente para todos os advogados e advogadas, especialmente os jovens, teremos aí mais uma edição da Advocacia na Prática. Que bom, então. Aqui foi um espaço, acho que mais do que vantajoso para todos entenderem, jovens, antigos, enfim, já que o segredo é o trabalho. É o trabalho, é a colaboração, é a compreensão desse sentido de coletividade que hoje, mais do que nunca, permeia a advocacia. Acho que isso não é só um fator que está aqui nessa roda, a gente sabe que tem vários outros colegas que já conseguiram sentir isso, que não existe mais aquele formato antigo, ser pai, você só vai ser advogado se seu pai, sua família, o sobrenome, ou aquele advogado que sabe tudo, fica para ele, não vai falar mais nada para ninguém. Eu acho que isso é coisa realmente do passado. Hoje, a gente tem cada vez mais essa compreensão e é muito importante que vocês, né, Bela, compartilhem isso com todos, porque essa união é que faz com que a nossa advocacia e a nossa profissão seja cada vez mais valorizada. Tá aqui, Bela, eu não canso de elogiar ela, aqui não vou cansar dessa essa união que vai fazer a diferença e faz sempre a diferença. Eu quero agradecer enormemente a audiência, a presença do nosso presidente Bruno Batista. A gente não poderia começar um projeto da nossa OAB, da nossa ESA, sem a participação dele, que é sempre tão acessível, tão esforçado em ser presente em tudo, porque eu não sei como ele dá conta. Ninguém sabe. Acho que ele tem duas agendas aí. E de Léo Milton, que está fazendo um trabalho brilhante à frente da Jovem Advocacia, com uma semana aberta. Então, se você não sabe como ingressar no sistema OAB, acompanhe o Instagram OAB Jovem, fale com ele, que com certeza será uma porta de entrada para o sistema. E fiquem atentos, porque o Direito em Pauta é isso, é um momento de generosidade como tivemos hoje, para que a gente possa compartilhar saberes, porque o saber é sempre compartilhável e generoso. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.